Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Eu sou a Aline Sestaroli, sou host aqui nesse podcast, sou idealizadora da Educação Encorajadora, um movimento que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento de pais e profissionais da infância. Nessa terceira temporada do nosso podcast, cada semana estarei com uma convidada especial para falar como que elas têm levado a educação encorajadora para a sua prática, seja na relação com seus próprios filhos, seja encorajando pais e fortalecendo famílias. E se você está chegando por aqui agora, já aproveite para nos seguir e assim você não perde nenhum conteúdo. Todos os nossos episódios ficam disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube, no Aline Sestaroli. E nesse episódio de hoje eu vou bater um papo com a Bianca Schroeder, que é publicitária, mãe de adolescente, educadora parental, é um dente de leão, facilitadora do programa Encorajando Pais. Bianca, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Aline. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí do outro lado. Primeiro, eu queria muito agradecer você pela oportunidade, porque eu sempre sonhava com esse momento, então para mim é muito legal estar aqui, sabe que eu sou sua fã, né? Desde que eu faço o curso lá, eu falo isso para você. Então, tá aqui nesse momento hoje para mim é muito, muito, muito especial. Então, obrigada por essa oportunidade. Ai, obrigada, Bianca, pelo seu aceite. É sempre um prazer conversar com você e ver todo esse amor, essa dedicação que você tem por essa profissão que você abraçou, né? De ser educadora parental, ser esse dente de leão tão potente que leva, de fato, esse encorajamento lá para as nossas alunas, né? Para os outros dentes de leão, para as famílias que você tem atendido. Então, estar aqui batendo esse papo com você hoje, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas que estão aqui nos ouvindo, vai encorajá-las ainda mais. E eu sempre gosto de começar aqui perguntando para os convidados, né? Como que a educação parental chegou para você, né? Me conta um pouquinho a sua história com a educação parental. Tá bom. Eu acho que, na verdade, começou de um desespero de estar grávida e nunca ter pego uma criança no colo. O primeiro bebê que eu peguei na vida no colo foi o meu filho. E aí, quando eu me deparei com a gravidez, eu falei, meu Deus, eu preciso estudar para ser mãe, porque eu não sei fazer isso aqui, não. E aí, eu comecei já na gestação, né, a estudar. Meu pai me dava livros para eu ler sobre gestação, o que esperar quando está esperando, que era um famosão na época, né? Minha filha é de 2009. Então, foi assim, foi literalmente estudando para educar o meu filho. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que as pessoas vinham falar comigo sobre filhos. E eu amava falar sobre filhos com as pessoas. E aí, num processo de terapia, eu falei, cara, eu gosto de fazer isso, eu acho legal tratar o problema dos outros. E aí eu pensei, vou ser psicóloga. E aí eu ficava nessa, você, será que eu consigo? Será que eu não consigo? E aí, na busca depois de meu filho já grande, né, ele com 13 anos, eu querendo voltar para o mercado de trabalho, na busca por algo depois da maternidade, eu comecei a fazer pesquisas sobre psicologia, sobre ser pedagoga, ou qualquer coisa assim. E aí o algoritmo trabalhou a seu favor e ele me mandou você. E aí eu falei, gente, o que é esse negócio de educação parental? O que é isso? Aí eu fui olhar, vi suas informações lá, e eu cheguei para meu marido e falei, olha, dá para eu ensinar o que eu já sei e aprender mais ainda o que eu não sei. Aí ele, você quer? Eu falei, eu quero. Aí ele, então vai. E aí eu fui. E aí estou aqui no processo. Então foi muito isso, assim. Já ver que muitas das coisas que você fala eu já tinha estudado por conta própria, então sua estante de livros aí tem livros que eu também já comprei por conta própria antes de conhecer você. E isso foi o que mais me chamou para a educação parental, porque eu tinha os meus preconceitos em relação à educação positiva, porque o que chegava para mim era educação permissiva, e eu achava que era isso que era o que você ia me ensinar. E aí, quando o suporte mesmo falou, não é isso não, os livros são esse, e eu vi que eram os livros que tinham na minha estante, eu falei, tá, ufa, então bora. Então foi assim que começou, realmente. Que bacana, né, então essa busca, e isso é muito comum, né, mães
existem hoje, né, muitas educadoras parentais que, a partir da sua própria experiência com a maternidade, buscando soluções para melhor educar os seus filhos, descobriram ali que existe uma possibilidade de uma área de atuação, né, de uma profissão. A gente ainda não tem uma profissão regulamentada de educação parental. Estamos num processo, né, para isso e espero que muito em breve a gente já tenha boas novas em relação a isso, mas a partir dessa transformação, né, da sua mudança, de uma dor sua, você foi buscar soluções para si e então hoje consegue ajudar outras famílias. E eu lembro, Bianca, o quanto você foi uma aluna muito aplicada, né? Você fez a formação, se comprometeu em seguir ali até o que eu trago lá de gestão de tempo e se comprometeu de fato com esse processo de se capacitar, e logo que você se formou, você já começou os atendimentos, né, com outras famílias. E conta um pouquinho, assim, para quem está aqui nos ouvindo, né, como que tem sido a sua experiência atendendo outras famílias nesse processo de encorajamento? Bom, eu acho que a gente, para trabalhar com isso aqui, a gente tem que trabalhar a nossa empatia, porque o julgamento, ele sempre vem em primeiro lugar. A gente fala, meu Deus, como essa mãe faz isso com essa criança? Você fala, não, calma, respira. Eu não posso ser essa pessoa mais, né? Eu estou em outro papel de profissional aqui, então eu preciso acolher esse pai e essa mãe, porque se essa mãe chegou nesse ponto é porque está desesperado, né? E eu sempre falo, não conheço nenhuma mãe que acorde de manhã e diga, nossa, estou doida para bater no meu filho hoje. Então, eu sei que é uma falta de recurso que essa mãe tem, né? Então, a primeira coisa que eu tive que trabalhar em mim foi justamente isso, não julgar e não dizer, comigo deu certo, então com você não dá porque você não consegue. Não, com você não dá porque você não leu o tanto de livro que eu li, com você não dá porque talvez você trabalhe, tenha outros problemas que eu não tenho, né? Então, esse lugar de ter empatia com aquela mãe foi o que mais me colocou preparada para fazer o que eu faço hoje, porque eu acho que o julgamento, a gente sempre tem ele, né, na manga, assim, a gente sempre pensa de uma forma julgadora antes de você falar, não, calma, respira e vamos ver. Então, sim, eu comecei a atender logo depois, eu peguei um casal de forma social, né? Eu peguei um casal de amigos e falei, olha, tô com um negócio novo aqui, deixa eu treinar com vocês? E eles falaram, não, bora, beleza. E foi um desafio porque o primeiro casal era um casal muito autoritário. Eram pais que batiam, que ameaçavam. Eu não sei se eu devo falar no presente ou no passado, porque eventualmente ainda dão umas rateadas, mas faz parte, né? Então, assim, sim, foi assim que eu comecei. E aí, com eles, eu fui pegando, né? E foi bom porque foi muito desafiador logo no começo, porque, não, até parece, eu tenho que bater sim. E nas dinâmicas, hora nenhuma tinha amor, era só regra, 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 regra. E eu, gente, onde é que tá o amor? Então, foi desafiador nesse sentido, né? De conseguir aplicar numa família já tão, assim, enrijecida, né? Dentro do tradicionalismo ali, da educação tradicional. E aí, no segundo, eu já peguei uma mãe que era totalmente evoluída. E aí tinha um problema muito pior, uma adolescente que se machucava e tudo mais. Então, muitos filhos. Então, foi uma família que tinha um problema, tipo assim, real, necessário e grave, que não era só eu que ia, né, resolver o problema. A menina tá com tratamento psiquiátrico, psicólogo e tudo mais, mas a mãe precisava de ajuda. Sim. E aí, essa mãe foi a mãe que eu acho que até mandei para você. É uma mãe que ela já tinha feito 6 cursos antes de fazer o Encorajando Pais comigo. Ela tinha feito 6 cursos de mentoria. E ela falou, quando eu fazia perguntas objetivas, ninguém me respondia nada. E eu fui o 7º curso dela. E aí ela é muito religiosa, ela fala, pra gente o número 7 é bom. E ela falou, você respondeu perguntas que ninguém nunca me respondeu. Você falou coisas que ninguém nunca me disse. Então, ela se sentiu muito, 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 assim, agradecida dela ter se dado essa oportunidade, né, de fazer o processo e dela ter se transformado realmente, assim, enquanto mãe. Então, chegou ao ponto de que ela nunca deixava a filha dela sozinha, por motivos óbvios, que a menina, né, tinha esse comportamento. E teve um dia que ela foi à missa, ela falou, você fica em casa hoje porque eu confio em você, filha.
E ela foi e voltou e estava tudo bem. Então, foi esse processo de dar espaço para a menina, de acordo, né, com o possível ali, para também não colocar numa situação de risco desnecessária. Sim. E aí, então, assim, essa para mim foi tipo, nossa, foi a mais tensa, né, até agora, porque é um assunto muito sério, né, esse negócio de se machucar, né? Então, foi muito sério, mas foi uma que eu consegui falar assim, nossa, se eu ajudei essa mãe, pode vir, Brasil, que eu tô pronta, sabe? Eu me senti preparada para qualquer coisa depois disso, porque foi realmente um caso que eu peguei muito difícil. E aí, depois dessa, eu peguei famílias de bebês. Tá. Mas vamos também... falar um pouquinho dessa, Bianca, antes de falar das outras experiências, que eu acho que é até bacana, porque uma das dúvidas que surgem, né, quando a gente está falando de educação parental mas não é psicólogo, precisa ser psicólogo para atender e tudo mais, e eu trago muito para vocês, né, que existe espaço para todo mundo, né? E existe lugar para todo mundo. Então, quando você atende uma família nessas condições que você trouxe, né, de um adoecimento psíquico, né, de uma situação de automutilação e, né, às vezes uma depressão, né, um adoecimento psicológico ali, é claro que sozinha você não vai dar conta de tudo. Né? Então, essa adolescente em si, ela estava também em acompanhamento com outros profissionais, né? Mas esse suporte que nós oferecemos aos pais, esse encorajamento, é justamente para que os pais tenham mais recursos para se conectarem com os seus filhos. Né? Quando a gente trabalha esse elo, né, esse princípio da conexão, porque muitas vezes os pais não sabem como agir, não sabem como acolher os seus filhos. E dentro da psicoterapia infanto-juvenil, o que a gente aprende, e aí falando enquanto psicóloga aqui, o que eu aprendi na faculdade era: o meu cliente é a criança, é o adolescente. Né? A orientação de pais é algo que você faz de forma esporádica. Então eu vejo como muito positiva assim, essa experiência que você teve de você poder dar esse suporte, esse encorajamento para essa mãe que estava passando por uma situação muito difícil, enquanto essa adolescente estava sendo cuidada por um outro profissional. Né? Então, essa parceria é muito importante. Né? E eu tenho certeza que você percebeu isso na sua prática também, né? De que sozinha você não poderia dar conta daquilo. Né? Sim, e aí, se eu pudesse resumir a queixa dessa mãe em uma frase, seria assim: ela falava para mim assim, eu não sei o que é depressão do que é adolescência. Então, por exemplo, não quero lavar a louça. Tá, mas isso é a depressão que faz com que a gente não tenha vontade de fazer nada, ou isso é uma adolescente que está com preguiça de lavar a louça? Então ela falava para mim, eu não sei até que ponto eu posso ser dura, porque eu estou criando uma pessoa e eu preciso ter firmeza e gentileza, e até que ponto eu tenho que ser muito gentil, porque eu tenho que abraçar a depressão dela e a condição dela. E aí, como eu já passei por um processo depressivo também, então eu falava para ela, olha, quem tem depressão para tudo. Não é só depressão para lavar a louça, mas eu quero ir pro shopping com os amigos. Você não quer fazer nada, nem coisas boas, nem coisas ruins. Então, assim, até me serviu, né, como eu já passei pelo processo, de tentar falar para essa mãe, olha só, X coisa pode ser, X coisas eu não sei, mas essa aqui eu acho que é adolescência. Então, a gente conseguiu se comunicar dessa forma. Então, foi muito bom. Esse processo realmente foi muito bom. Assim, como ela era uma mãe muito estudada, eu fiquei insegura, primeiro pela bagagem que ela já trazia, que era o começo, né? Então eu ficava insegura por causa disso. E aí, quando ela falou, não, eu achei ótimo o processo, e você falou coisas que ninguém nunca tinha me dito, você respondeu coisas, você me ensinou coisas e tal. Eu falei, não, então isso aqui dá certo. Então, vamos lá. E eu fiquei mais corajosa até, assim, de me sentir melhor mesmo, de dizer, cara, isso aqui realmente funciona. Eu já acreditava no processo, mas depois que essa mãe, né, caiu para mim, eu falei, cara, dá para fazer. Porque a maioria das famílias não tem tanto problema, assim, como esse, muito grave. É mais coisa de gritaria, bater, não obedecer, né?
E, cara, se eu consigo ajudar uma mãe que tá com esse problemão, eu consigo ajudar uma mãe que tem um problema bem menor, né? No sentido, tipo, não que o seu problema é menor que o meu, mas no sentido, assim, de cuidado, né? Porque uma pessoa que está se autolesionando é uma preocupação muito maior do que o menino que você tem que mandar ele tomar banho 5 vezes, né? Em termos de importância, seria isso, né? Desafios, né? De risco de vida, né? De todo o contexto, assim, são situações diferentes, né? Mas cada um com os seus desafios. E você consegue dizer, assim, de repente, algo que essa mãe tenha dito, além de tudo isso, né? Dela, de você ter trazido para ela respostas que ela nunca encontrou e tudo mais, mas algo mais palpável, assim, da relação com essa filha? Você sabe dizer o que mudou na relação dessa mãe com a filha? Eu acho que principalmente, assim, o adolescente, ele tende a querer ter o seu espaço no mundo, né? Ele tá em busca desse espaço. E como essa menina tinha esse comportamento de risco, era uma coisa que ela não podia ter. Então a mãe não confiava dela ir não sei aonde sozinha, não confiava dela ficar em casa sozinha, não confiava disso, daquilo. Então, assim, quando eu falei para ela que o adolescente precisa desse espaço e a filha dela merecia a oportunidade controlada de ter esse espaço, eu acho que isso que fez ela repensar, que chegou nessa história da missa. Porque ela todo domingo carregava a menina, literalmente carregava a menina à força para ir à missa, porque a menina não poderia ficar sozinha em casa por causa dos riscos que a menina, né, apresentava de se autolesionar. Então, quando ela falou, não, hoje eu vou para a missa, eu rezei antes para Deus cuidar de você, vou à missa e volto, e aí quando ela voltou, ela falou para mim, eu estava na missa com o coração em paz, porque também não adiantava ela ir à missa e ficar preocupada do que estava acontecendo em casa. E aí parece que a história foi mais ou menos essa. A mãe ia à missa e depois eles iam sair para jantar fora, almoçar, eu não sei bem como é que, mas era alguma coisa assim. E aí quando a mãe chegou em casa, que viu a filha pronta para sair, arrumada, vestida, maquiada e tal, a mãe falou assim: "Ai, beleza, Deus cuidou e eu fiz a coisa certa". Então ali para mim que foi o cara massa, sabe? Assim, tipo, de dizer, acertei. Então ali que foi Dá para esse mim. voto de confiança também, né? Entendendo, Isso. olhando ali para a situação como um todo e confiando nessa potencialidade, nessa capacidade da adolescente de melhorar, né? Porque muitas vezes até compreensível, né? Por conta do medo, gera um certo receio ali dos pais de como agir, de como fazer, ficam inseguros, amedrontados, né? Eu já passei por uma situação assim na família, né? Com uma pessoa próxima e que ficou sob os meus cuidados, daí você fica aquela insegurança, e agora? Eu posso sair, deixar ela sozinha? Vai acontecer alguma coisa? Mas quando você vai se conectando com, né, no caso dessa mãe com a filha, na experiência que eu tive, quanto mais forte estava a minha conexão, mais confiança eu tinha de que ela estava nesse processo melhorando e que ela não colocaria em risco mais a vida dela, né? E talvez tenha sido essa experiência dessa mãe também, à medida que elas fortaleciam essa conexão, essa relação entre elas, o diálogo, né, todas essas questões, essa confiança ia sendo estabelecida e o comportamento de risco dessa adolescente diminuía ali, né? Porque ela prosperava, né, na vida. E quando a gente fez aquela sessão dos objetivos equivocados, que tem lá dentro, a mãe dizia assim, ela sempre fala assim, você nunca me enxerga, você nunca me enxerga. Eu falei, olha aí, ela tá te falando com todas as palavras o que ela quer de você. Então foi realmente, eu acho que foi sobre conexão, confiança também, né? Porque a mãe queria confiar. E um adolescente que não pode ficar sozinho, nesse período da vida, é quase um castigo mesmo para ela, né? Eu não poder ficar sozinha, eu não posso ficar em casa, minha mãe não vai comprar pão sem eu estar junto, né? Então, assim, é quase que a mãe dizer, me dá a confiança daí que eu te dou confiança daqui. E aí elas conseguiram trabalhar. E essa mãe especificamente me deu um feedback que foi muito bom também, que eu acho que é uma coisa que você fala muito, que é o seguinte, eu perguntei para ela, fez diferença para você eu não ser psicóloga? Aí ela falou, eu não senti falta nenhuma.
Então, assim, uma mãe que já vem, né, com esse processo com a filha dela de 2, 3 anos ali, com a depressão e tudo mais, eu pude perguntar para ela, né, com coragem de ouvir uma resposta, e foi muito bom, porque era uma insegurança de muitas meninas que não vêm da área, né? Será que eu vou conseguir atender? Então, sim, consegue. Pode ir, vai dar certo. E é claro que, né, o que eu sempre trago para as alunas quem tem uma faculdade de psicologia vai partir de um outro ponto, porque já estudou ali 5 anos, né, ou uma pedagogia, qualquer área de estudos ali, já tem aquele conhecimento. Quem está chegando agora e começou a estudar sobre isso agora, é claro que vai partir de um outro ponto, mas também é possível, né? Também com essa dedicação. Então, como você trouxe, você estuda muito, você sempre leu tudo. Seu filho aí já na adolescência, então tem mais de 10 anos que você começou a estudar para educar, né? E a partir disso, hoje você tem uma bagagem muito grande para poder ensinar esses outros pais, né? Trabalhar com esse atendimento, com essa segurança. Junto com a prática, né? Porque eu falo muito também nesse sentido, de que não adianta a gente só ficar estudando. Uma das premissas da educação, do processo de aprendizagem, é que você aprende quando você ensina, né? Você aprende muito mais enquanto está ensinando. Então, um livro que você leu, um curso, né, como a formação que você fez, tudo isso já é um conhecimento para que você possa colocar a serviço de outras famílias, né? E aí você disse, então, que veio depois. Então, você começou com um casal autoritários, aí veio uma mãe com uma filha adoecida emocionalmente, e aí você seguiu para atendimentos de pais de bebês. Aí foi um atendimento em grupo, foi um grupo que se formou de forma orgânica. Uma das mães chamou as outras mães, e aí elas se juntaram. Então, todas elas tinham filhos de 0 a 3 anos, que é importante, né, para quando a gente faz os grupos ter a mesma faixa etária ali. Então, a demanda de criança pequena, né? Bate no irmão, morde, não quer fazer as coisas, grita. Então, assim, foi um grupo um pouco mais fácil, porque essas demandas de pequenininhos, para mim, elas são mais fáceis de resolver. E eu estava vindo dessa pesada, né? Dessa depressão e tudo mais. Então, para mim, foi tranquilo falar sobre dormir a noite toda. E aí, mas nesse grupo, e nas 3 ao mesmo tempo, quando eu fiz a última sessão, que a gente pede feedback, né? Todas elas falaram algo que foi muito bonito, pelo menos ao meu ver, que mudou o casamento. Porque os pais discutiam a respeito de como criar os meninos pequenos, o que fazer no momento de birra e tarará e não sei o quê. E aí, quando eu trouxe, né, as ferramentas e as estratégias da disciplina educadora, da disciplina encorajadora, aí meio que entrou num acordo. Então, ela falou, gente, melhorou meu casamento, eu não brigo mais com ele por causa dos meus filhos. Então, para mim, isso não é nem um ganho secundário, é um ganho primário, porque quando você tem filho pequeno, destabiliza tudo, né? Porque tá todo mundo cansado, tá todo mundo estressado. Então, e aí você ainda tem um problema no casamento, né? Então, assim, esse feedback foi muito bom. As estatísticas mostram, né, que a maior taxa de divórcio acontece nos 3 primeiros anos da criança ali, do filho, né? Que é a fase em que, nesse sistema, nesse ciclo familiar, os pais estão se readequando, né? Então, antes era um casal, aí chega uma criança e essa família toda muda o sistema. Então, com essa chegada de um novo membro para a família, geram os atritos, né, precisam ser feitos uns reajustes ali, e é onde muitas famílias se perdem. Então, é muito bacana essa sua experiência, porque só reforça o quanto buscar uma ajuda profissional, né, a educação parental, ela é para o adulto, não é para a criança, né, aquela frase que eu costumo falar, né? Que a educação dos filhos passa pela reeducação dos pais. Então, quando os pais se reeducam, eles mudam a relação deles de uma forma geral, não só em relação ao filho, né? E é muito legal, eu sempre ouvi isso dos pais também, os pais falavam assim, Aline, você me enganou, isso aqui é terapia de casal, não é sobre educação dos filhos, né?
porque não tem como olhar para os filhos sem olhar para si, para suas relações, né? E esse outro ponto também, né? Os pais participavam também ou eram só as mães? Sim, nesse aí todos os pais. E aí na pesquisa, né, no último dia lá que a gente pede o feedback, aí eu falei, gente, por que vocês vieram, né? Aí todos eles, porque minha esposa me obrigou. Aí eu falei, mas vocês estavam aqui. E aí o que eu falei para eles que foi o mais importante para mim. O fato deles estarem obrigados ou não, não é da minha conta. Mas a participação deles era como se eles estivessem lá porque eles queriam estar lá. Então, para mim, isso que é o importante, né? Eu sempre falo isso, cara, vir de má vontade me enfraquece no meu trabalho, né? Porque faz parecer que o meu trabalho é ruim, não você que não tá afim de estar aqui comigo hoje. Então, eles vinham, aí com que condições lá, qual foi a briga que teve lá antes, eu não faço ideia, mas eles vinham e faziam as dinâmicas, participavam, perguntavam, né? Quando tinha aquele, você é o quê? Você é isso, você é aquilo. E aí esse grupo me trouxe não vou dizer uma dificuldade, mas uma experiência diferente, porque um dos pais era terapeuta. Então, muitas vezes as minhas amigas perguntavam, mas você não se sente mal, né? Tentando ensinar um negócio com um terapeuta. Eu falei, não. E a gente conseguia conversar em códigos. Quando a gente falava sobre temperamentos, a gente falava em código. O sanguíneo, né? Falando, o colérico. Então, assim, era divertido, porque eles estavam... Eles estavam conversando comigo ao mesmo tempo, né? Assim, entendendo a mesma coisa que eu estava falando. Então, era divertido. Aí, outras mães lá que já se conheciam a disciplina positiva, que já tinham estudado o Daniel Siegel. Então, também foi um grupo que veio com muita consciência. Mas às vezes é aquele negócio, muita teoria e pouca prática. Sim. E aí eu consegui transformar isso daí também neles. Então, também tivemos ganhos, mesmo que eles já vinham com muita material, né? Mas também tivemos ganhos. Que legal, Bianca. E esse pai terapeuta, ele estava ali como pai, não como terapeuta, né? E tem muito psicólogo, muito terapeuta que não tem esse conhecimento, porque quando a gente para, né, quando eu olho para tudo isso que eu trago dentro da educação encorajadora, a maioria das coisas, das teorias, dos estudos, foram adquiridos fora da faculdade de psicologia, né? Então, são estudos que, infelizmente, dentro da faculdade a gente não aprende, o que é uma pena, assim, porque os profissionais, os psicólogos acabam saindo da graduação sem esse preparo para atender essas famílias, para de fato encorajar esses pais, né? Porque olham só para a psicoterapia infantil. Então, esse é um movimento que a gente precisa trazer ali para cada vez mais, de fato, e eu vejo a educação parental muito com essa missão, né? Aqui nós, na educação encorajadora, outras escolas, com essa missão de levar essa consciência sobre a importância de estudar para educar, né? Então, pais de primeira viagem, pais de adolescentes, né, independente ali de qual é a idade do seu filho, mas buscar esse estudo, porque sempre dá tempo, né? Tem dentes de leão que trabalham com pais de jovens adultos, né, que também fazem um trabalho belíssimo aí nisso, então para todas as idades, né? Com certeza. E para todos os níveis, né, de conhecimento dos pais também. Sim. Aquele que vem cru, que repete 100% o que fizeram com ele, e aquele que já tentou mudar, não está dando certo, está se perdendo, está indo muito para permissividade, volta um pouco, então tem espaço para todo mundo. Sim, e além dos atendimentos, você tem feito bastante palestras também, né? Como até uma forma de semear esse conhecimento para as famílias, né? Conta um pouquinho mais desses movimentos que você tem feito. Eu tenho tentado chegar nas escolas e, assim, por enquanto, realmente, só quem abriu as portas para mim foram as escolas públicas, que eu não consegui ainda atingir as escolas particulares de fato. Eu entrei em contato, mas não surtiram efeitos. E na escola é muito legal, assim, porque eu vou dando, quando eu faço tantas palestras ao vivo na escola mesmo, quanto online, né, pelo Zoom.
E quando eu faço ao vivo, os pais vão ficando assim, aí eles vão chegando mais perto, aí eles vão olhando e falam, gente, o negócio tá dando certo, porque na linguagem corporal dos pais, tem pai que fica assim na palestra, assim, olhando para mim assim. Eu falei, esse pai tá pegando nele ali, tá tocando nele, né? Então, as palestras, elas são muito legais por causa disso, assim, cada escola pediu um tema relativamente diferente, dentro da demanda da escola, e a palestra que mais me tocou foi a palestra que eu dei sobre alienação parental, que eu ia falar sobre autonomia, e a diretora chegou e falou, fala sobre alienação, e eu nunca tinha falado, mas eu já tinha lido, né, como eu já leio muito, eu já tinha lido, eu falei, tá bom, preciso de uma semana para montar, né, o material, e aí nesse dia foi quase como assim, eu via as mães quase chorando na plateia, assim, sabe, se identificando com aquela mãe que às vezes fala mal do ex-marido, que coloca às vezes, né, uma culpa em cima da criança, você é igual ao seu pai, porque você é assim porque é filho do seu pai, né? Então eu falei algumas frases típicas de mães que fazem esse tipo de comentário. Claro que não são só mães, tá? Mas assim, nessa ocasião eu usei as mães como exemplo. E, nossa, no final da palestra, as minhas mães assim, ai, eu preciso, você, foi Deus que colocou você aqui hoje, eu preciso seguir você, você fala mais sobre essas coisas. Então, assim, foi uma palestra que me tocou por causa do depois. Durante, eu via que as mães ficavam olhando do tipo, meu Deus, eu faço isso, meu Deus, eu faço isso, meu Deus, eu faço isso. E aí depois, no final da palestra foi bom, porque as mães vieram, algumas mães vieram, eu precisava ouvir isso de você hoje, eu precisava de você aqui hoje, muito obrigada e tal, não sei o quê. Então foi muito bom. E aí, no final dessa palestra, eu fiz um fechamento bem naquela história que a gente sempre fala, né, do casal parental, né? Então, o casal matrimonial pode se desfazer, mas o casal parental sempre será o mesmo. Então, eu fecho essa palestra falando sobre isso, que é o que fica, né? Sim. E eu estava lendo um livro que estava falando sobre, o da inteligência emocional, do John Gottman, que ele fala que nas pesquisas lá é muito pior um pai que foi negligenciado nesse sentido, foi afastado, do que um pai, ou uma mãe, no caso, que é falecido. E na hora que eu li isso, eu falei, gente, como assim? Porque a gente sempre acha, né? Ai, tadinho, a mãe ou o pai morreu. E não, às vezes é muito pior para a criança, né? Nessas pesquisas eles provaram isso, que é muito pior para a criança, para a vida adulta, né? E crescimento, desenvolvimento daquela criança, essa má relação entre os ex-cônjuges do que um falecimento do cônjuge. Eu falei, caraca, como assim? E aí aquilo me bateu um alerta. Eu falei, cara, então é muito importante mesmo. Então foi bem interessante esse tema. Assim, que muitas vezes fica para a criança como uma rejeição a ela, né? A criança não tem um entendimento de que os meus pais estão brigando por contas, diferenças deles e coisas de adulto. Para a criança, muitas vezes o que fica ela é a culpada, né? O pai rejeitou a ela, a mãe rejeitou a ela, né? A criança não tem esse entendimento da real situação, né? Então a ferida é muito maior, né? Quando você tem o caso de uma perda, um falecimento, é triste, causa ali um sofrimento, mas não é tão profundo quanto uma rejeição, um abandono afetivo, né? Então, muito legal poder levar esse tema para gerar consciência, né? Eu vejo que a nossa missão com a educação encorajadora, Bianca, não sei se você vê dessa forma também, mas o que eu falo, né, de plantar essas sementinhas de encorajamento é justamente elevar a consciência das pessoas, né? Hoje a gente vive num espaço de tempo em que a gente tem o privilégio de ter acesso a tantos livros, tantos estudos, tantas teorias comprovadas pela neurociência, né? Estudos que os nossos pais não tiveram. E hoje a gente tem essa oportunidade de estudar para educar, para quebrar ciclos, né? E para construir uma nova geração, contribuir com a construção de um mundo melhor, né? Nessa nova geração mais próspera, né? Mais emocionalmente saudável e não só uma geração sobrevivente como nós fomos, né? Como que você vê isso? Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que a mãe, parece que quando o filho nasce, a mãe gera uma culpa junto. Nasce duas coisas, a culpa e a criança. Né? Então, assim, as mães se culpam muito.
Eu vejo muito no meu grupo lá que eu tenho das mães, né? Então, hoje tem 420 pessoas, então tem bastante gente no meu grupo. E as mães sempre trazem muito esse negócio da culpa. Se eu fiz certo, eu me culpo porque os outros me julgam. Se eu fizer errado, eu me culpo porque eu sei que eu fiz errado, né? Então sempre tem a culpa. E aí, quando você fala, não, tudo bem, você errou, mas é porque você não conhecia, você não sabia. Agora você sabe, né? Então, é trazer a luz, né? Que é a palavra aluno, né? Sem luz. Então, você traz a luz para a pessoa. Então, a pessoa vira uma pessoa que tem consciência. E a partir daquilo, pode até ser que o pai e a mãe, eles não mudem 100% aquele comportamento, até porque não é uma chave que você vira na cabeça do pai e da mãe e, nossa, ele virou o pai e a mãe do ano. Mas a partir do momento que ele tem a consciência, ele sempre tenta, as experiências dos meus casais que eu atendi, né? Eles sempre tentam começar pelo encorajamento, aí quando eles têm uma resistência, aí eles tendem a voltar para o padrão antigo. Então, existe esse pêndulo de, tá, tô tentando, não deu certo, eu vou fazer o que eu sei fazer. E aí depois, e aí eu falo que tudo bem, é um elástico que você vai esticando com o tempo. Então, hoje eu demorei mais para gritar, ótimo, você demorou mais para gritar. Hoje eu nem bati, parabéns. Então, assim, são esses ganhos também, né, do dia após dia. Eu sempre falo, né, 1% todo dia, hoje melhor que ontem. Então, hoje você não pode dar 100%, então seus 10% vão ser seus 100% e tá tudo certo. Amanhã a gente faz melhor, né? Então, assim, tirar essa culpa também, porque, como eu disse, né? A mãe não fica feliz em castigar, a mãe não fica feliz em bater, a mãe não quer ser a mãe surtada que grita para todo lado. Então, assim, não é isso que ela esperou. E no final das minhas palestras eu coloco a frase: o seu sonho de ser mãe merece um final feliz. Porque eu vejo que muitas mães se decepcionam com a maternidade porque elas não imaginam isso. E aí, quando se veem nessa situação, falam: meu Deus, é isso aqui que é ser mãe? Então eu não quero ser mãe. Mas agora já está lá. Né? Então, acho que sim, se você é mãe e está perdida, vem com a gente que a gente te ajuda nesse aspecto. A gente tem muitas ferramentas para te ajudar, com certeza. E entender que é um processo, né, de mudança, por isso que quando eu comecei a estudar sobre educação parental, disciplina positiva, né, todas esses temas, eu fazia o curso e tentava colocar para os pais em uma única sessão, porque eu atendia a criança e aí na sessão que eu marcava com os pais eu tentava jogar todo aquele conhecimento para entrar na cabeça deles, né? Só que isso não era efetivo, né? Porque é uma mudança de paradigma. E a partir desse entendimento, então, de olha, não é uma sessão que vai resolver esses pais, né? Eles precisam de um processo de mudança, né? Foi aí que nasceu o Encorajando Pais, né? De um processo de ter um acompanhamento focado no desenvolvimento das habilidades parentais, nessa mudança de mentalidade, nessa aquisição de novos conhecimentos, né? Porque a gente sempre tem que partir do ponto, né? Do princípio de uma educação não violenta. Então, o que precisa ficar muito claro, né, para todos ali que são responsáveis por educar uma criança, né, seja dentro de uma escola, seja em casa, os familiares e tudo mais, é que educar, disciplinar não é bater, né? Então a gente tem que tirar essa associação que na crendice popular passou-se a associar. Essa criança precisa ser disciplinada com essa criança precisa apanhar, né? Então, esse é a primeira quebra que a gente precisa, né? De desassociar a violência da educação, né? E a partir disso, desassociando essas duas coisas, a gente começa a entender, então tá, o que eu posso fazer para despertar o potencial, para educar, né, para conduzir, para orientar, quais outras ferramentas, quais outras estratégias, qual a percepção que eu preciso ter sobre a educação dos filhos, a educação das crianças e dos adolescentes, para que eu mude a mim mesma, né? Para que eu mude a minha mentalidade, a minha percepção, né? Então eu vejo que é esse o nosso trabalho com os pais, né? Você aí atendendo tantas famílias também, levando
essa mudança de percepção para eles, essa evolução de pensamento, né? Eu acho que sim, é uma evolução que nem todos estão prontos para isso, né? Tem muita o medo, né? A resistência que gera diante de uma situação desconhecida, né? Porque eu cresci, eu fui educado apanhando e eu sobrevivi, então eu vou seguir fazendo isso também, né? E aí vão repetindo esses ciclos, mas quando a gente tem a tomada de consciência, a gente entende que pode ser feito diferente, né? É exatamente isso. Eu acho que os pais ainda não perceberam o nosso movimento de modo assim geral, porque né, ainda está pequeno o movimento. E as escolas, eu acho, também não perceberam os benefícios que os próprios professores terão em sala de aula, né? Porque na minha proposta eu coloco lá, os alunos ficam mais calmos. Né? Eles estão ali, o professor se conecta, os alunos aprendem melhor e tal, tem todo aquele negócio do cérebro conectado e tal. Então, existem milhões de coisas, e nessa palestra da alienação parental eu falei sobre isso, que a criança que tem essa alienação em casa vive uma tensão. Então, ela vai para a escola com o cérebro desconectado, então não aprende, aí a nota cai. E aí, quando você vai ver, não é porque a criança não aprendeu, é porque ela está vivendo numa tensão constante ali, que ela está sempre assim, né? Como a gente aprende. Então, está sempre com o cérebro assim, então não vai aprender, entendeu? E aí, quando eu trouxe esse ponto de vista, eu vi que às vezes ficava, nossa, eu não sabia. E foi maravilhoso. Essa em específico foi maravilhoso, porque a pessoa que palestrou antes de mim falou sobre o livro da inteligência emocional, do Gottman. E aí ela deu um exemplo em sala de aula que eu peguei o exemplo dela para falar sobre o cérebro por inteiro. E aí, por que aconteceu? Agora vocês sabem por que aconteceu tal coisa com o exemplo que ela deu. E aí, na hora, todo mundo, caraca. Então, tipo, foi aquela que abriu a cabeça do pessoal, assim, sabe? Foi muito bom. As experiências na escola têm sido muito boas, assim. Também, no final, né, de todas as palestras, as pessoas vêm falar comigo, as mães querem saber mais, às vezes até a própria professora vem falar comigo, eu quero aprender mais, porque a professora também é mãe, então, né? Então, tem coordenadores de escola, não só os pais, mas de um modo geral a escola inteira é interessada, mas ainda temos uma certa resistência, realmente. Sim. Uma resistência pelo desconhecido, né? Eu vejo o quanto as alunas que fazem a formação, que estão no chão da sala de aula ou na coordenação, o quanto o trabalho delas melhora muito, né? O quanto elas têm mais recursos, inclusive nessa terceira temporada, nós teremos episódios com profissionais que estão em sala de aula, estão dentro da escola, falando sobre a educação parental, o quanto a educação encorajadora transformou a realidade deles, né, ou vem transformando essa realidade, e eu acho que todo mundo tem a ganhar, né, então, que mais profissionais, quem está aqui nos assistindo, ouvindo esse podcast, interessado por essa temática, que possa espalhar essas sementes, né? Então, você que chegou até aqui, nos acompanhou até o final, se esse conteúdo foi relevante para você, se agregou algo na sua vida, se trouxe mais clareza, né, sobre essa transformação que a educação parental pode gerar, compartilhe com outros profissionais, com outras famílias, né? Nos ajude a espalhar essas sementinhas. Toda semana a gente tem um episódio novo com uma profissional da área e para falar sobre diversos temas. Estamos aí na terceira temporada. Aqui abaixo na descrição você encontra os links do Instagram, tanto o meu quanto da Bianca, para que você possa conhecer mais o trabalho. Bianca, fala aqui um pouquinho para o pessoal, você atende online, presencial? Atualmente eu só atendo online, eu não tenho nenhum espaço físico. É esse aqui que vocês estão vendo, meu consultório é esse aqui. Eu atendo desse jeito que está aqui. E tem dado muito certo, então eu não sinto que realmente a presença, né, não faça muita diferença. É claro que tem aquele tchan mais, mas o online funciona tão bem. Se você fizer sua parte aí, eu faço minha parte aqui, o online funciona tão bem quanto. Só atendo online também. Eu só atendo online, eu moro em Brasília, mas posso atender pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu tenho uma família que é da Bahia que está querendo fazer o processo, está só esperando virar o mês. Então, assim, o online ele proporciona, né, essa oportunidade, assim. Então, se você quiser,
já vai estar aí meus contatos, meu Instagram aí, você entra lá no Instagram. Eu tenho um grupo de mães, que lá no meu Instagram também, se você quiser participar do grupo de mães, que eu dou drops de dicas, né? São pequenos conselhos, dicas, mas que é para as pessoas se familiarizarem com o que a gente faz. Eu não vou resolver o seu problema com uma mensagem de WhatsApp. Mas a gente começa assim, mostrando o que eu faço. Então, o meu grupo é para isso, é para, na verdade, mostrar o que eu faço. Então, se quiser fazer parte do grupo de mães também, lá no meu Instagram tem. E é isso, faço palestras, faço... Lá no meu Instagram tem tudo, gente. É só vocês irem lá que tem tudo que eu faço lá. Meus contatos tem tudo lá prontinho para receber vocês. Exato, maravilha. Bianca, eu fico muito feliz de ver você vivendo da educação parental, né? Já construindo essa carreira próspera na área e alcançando tantas famílias, né? Então, um sucesso para você, que Deus abençoe a sua jornada e que você siga encorajando muitos pais e fortalecendo muitas famílias. Gratidão pela sua presença, gratidão Obrigada. a vocês que nos acompanharam em mais um episódio e nos vemos nos próximos. Um beijo e até mais.